Edgar Wright é um dos maiores diretores dos últimos tempos, eu considero ele um dos grandes gênios da última década. Ele foi o responsável ali por alguns filmes, como por exemplo Em Ritmo de Fuga e os tão famosos, né, a trilogia Cornetto, que é uma das trilogias mais famosas que existe dentro do cinema. E o cara também foi o responsável pelo roteiro de Homem-Formiga, que é um dos filmes que eu acho um dos melhores filmes da Marvel Studios. Quando você assiste Noite Passada em Sorro, você entende muito bem qual era a mensagem que estava tentando ser transmitida ali. É um assunto que precisa ser comunicado, que precisa ser tocado, é uma ferida que precisa ser escancarada, digamos assim. As mulheres, elas não têm o espaço que deveriam ter dentro da sociedade. Isso já acontece há anos, né? Em uma questão do ramo do cinema, da arte em si. Eu não vou dizer aqui do cinema, da arte em si, tanto na música quanto no cinema, mas eu acho que nessas outras categorias, né, tipo música e tal, isso não acontece muito pelo fato de que música envolve muito mais a sua voz e tudo mais, mas principalmente no ramo do cinema mesmo, acontece muito de atrizes não conseguirem os seus trabalhos por conta de que existem produtores, principalmente ali dentro, que são caras imundos, nojentos, sabe, escrotos. E isso é muito, muito comum de se acontecer quando você é uma mulher, né? Quando você é homem é muito mais fácil de você passar por essas pedras, né? Essas pedras ao longo do caminho feminino é muito maiores, é muito mais... Não são pedras, são montanhas em muitos casos, né? É muito difícil de você encontrar uma pessoa que ela não tenha passado por isso ao longo da tentativa dela de chegar à arte, ao estrelato. Isso é uma coisa tão triste, é uma coisa tão deprimente, né, que é uma coisa que acontece muito também dentro da moda. E o filme, ele já toca nisso, né? O filme, ele coloca, é um filme que faz essa associação, sabe? Tipo, tanto a moda quanto o cinema, ele tem muito esse lado sul, que fala sobre uma personagem que quer entrar nesse mundo da moda e tudo mais, e ela acaba dentro dos sonhos dela, né, o que ela a princípio acreditam que sejam sonhos. Começa ali trabalhando colocando as personagens para você se interessar, para você entender que as duas são muito próximas, que as duas são muito parecidas, né, que uma tá se colocando dentro da outra. É uma pessoa de um outro estado, então ela vai pra Sorro, e aí tem toda aquela questão dela. Ela ama o que faz, né? Ao contrário de muitas das pessoas que entram nas faculdades hoje em dia, que entram por conta de que tem, né? E outras pessoas, como é o meu caso, que tem que ficar batalhando de outras formas para tentar encontrar uma forma de entrar dentro de uma faculdade e fazer aquilo que realmente ama, né? Aquilo que realmente gosta. Tem sabe, essas pessoas que querem te derrubar a qualquer custo. A amiga dela lá, né, tipo, já amiga dela, né, que já começa a transformar aquela mente dela. Então nos primeiros 20 minutos de filme ela já se desliga daquele fraternidade, né, enfim, ela se desliga de lá daquele ramo da faculdade de lá e vai viver sozinha, né, vai viver uma vida só, estudando por conta própria. E, enfim, fazendo as coisas da faculdade, mas vivendo em outro lugar que não seja no campus, né? O roteiro também, ele traz essa personagem que ela ama muito os anos 60, ama muito os anos 70, principalmente em relação à música e à moda, né? Eu acho, cara, legal demais, porque eu amo de coração as músicas dos anos 70, as músicas dos anos 60. Eu sou riponga demais nessa questão de música, sabe? Eu gosto demais. E é muito legal ver que a personagem, eu já me conectei aí com a personagem, né, claramente. Ao longo do filme ele vai progredindo, ele vai transformando a visão da personagem, onde ela acha que aquele mundo dos anos 60 é muito bom, que é uma outra das críticas mencionadas dentro deste filme, que é aquelas pessoas que falam, cara, eu queria viver há anos atrás, sabe, eu queria viver na década de 60, que as coisas eram muito melhores do que é hoje, né? Hoje em dia a gente vê que perdeu um pouco isso, eu acho, por conta da internet, da informação e tudo mais, e ver que aqueles anos eram horrorosos para algumas pessoas. Inclusive eu já falei isso inúmeras vezes, eu nasci na década errada, era pra mim ter nascido ali mais pros anos atrás, e cara, ainda bem que eu nasci nessa época, eu queria agora ter nascido mais pra frente pra ver menos preconceito no mundo aí.
é justamente isso, é desconstruir essa visão que a gente tem de que o passado foi muito melhor, que é uma coisa principalmente que pessoas preconceituosas, que pessoas que têm um pensamento ali retrógrado, que os anos passados eram muito melhores, e não era assim, cara, tipo, pode parecer na sua cabeça de machista, de racista, pode parecer porque naqueles tempos eram mais parecidos com o que você pensa agora, mas não eram, nunca vai ser, sabe? E a tendência do mundo é evoluir, a tendência do mundo é sempre se transformar em algo muito maior, se não vier aí um outro Hitler, que eu creio que não vai acontecer. E aí o filme ele se desconstrói, né? Quando ela finalmente ela percebe ali, quando tem aquela que é uma das cenas que eu acho que uma das cenas mais incríveis que eu tenha visto no cinema nos últimos, sei lá, 5 anos aí que tenha se passado, que é aquela cena que ela acha que a Sandy vai ganhar o estrelato, vai ganhar a fama dela, e ela percebe que o produtor dela ali era na verdade só mais um dos caras escrotos, né? E aqueles homens sendo o mais nojentos possíveis que eles poderiam ser naquela época e que são ainda hoje. É muito triste pra você e pra gente que é homem, né? Também que tá dentro deste mundo, é muito fácil de você escutar nos comentários assim que você fica tipo, caralho, que merda, sabe? Tem uma coisa que eu acho que precisa ser abordado dentro do cinema. Um dos meus roteiros justamente vai trabalhar sobre isso, que é a questão de que os homens, né, eles têm um caminho quando ele não tem aquilo que ele procura, quando ele geralmente sofre muito dentro de casa, sofre muito preconceito dentro da rua, inclusive de policiais, especialmente pessoas negras, né, que infelizmente são as pessoas que mais sofrem, que a comunidade negra em si é a comunidade mais desvalorizada, mais, sabe, tipo, mais injustiçada que existe. E um dos caminhos que as pessoas procuram, um dos caminhos que os pobres principalmente procuram é justamente roubar, né, o homem em si. Ele vai na mão, ele vai na faca, ele vai na arma para poder ameaçar, porque a cultura do homem, como foi construída, infelizmente, é uma coisa muito violenta. E a mulher ela só tem um caminho, que é justamente o caminho que nós vemos hoje no TikToker aí, no Instagram aí, que é a questão da prostituição, a questão do corpo da mulher. O corpo da mulher sempre foi muito cultuado, muito cultuado. E eu não acho isso errado, eu acho como é abordado, como é colocado, sabe? Tipo, tem muitas coisas que tentam transformar pra gente, tentam colocar pra gente que, tá sendo valorizado ali a mulher e tal. E não é, você só tá valorizando ali a superfície, ali o corpo e tudo mais. E não é bem assim que você valoriza tanto o corpo, que é lindo, maravilhoso, esplêndido, que é o corpo feminino. Existem outras formas de você explorar isso. O cinema é justamente uma dessas formas, talvez uma das melhores formas de você poder mostrar isso de uma forma muito mais bonita, muito mais, sei lá, enfim. Então um dos únicos caminhos que a mulher geralmente tem quando ela também sofre muito preconceito, quando ela passa por... Cara, a sociedade é uma merda com as pessoas às vezes, né? Essa que é a realidade, cara. E principalmente o capitalismo e enfim, dinheiro é tudo nesse mundo, né? Então a única forma que elas veem de conseguir dinheiro, de conseguir ali, sei lá, ajudar a sua família, de dar um jeito de conseguir sobreviver dentro deste mundo injusto que é o mundo, né? E isso então é aonde a gente toca no assunto do filme, que é a cena que ela sai correndo ali pelos corredores e ela começa, cada porta que ela olha, sabe, ela vê uma coisa muito grotesca acontecendo, dança sensual, ou pessoas se drogando. Cara, é uma das cenas mais agoniantes e mais loucas. É essa cena que diz ali, ó, que coloca a assinatura do diretor, tipo, é esse o assunto que eu tô falando. Que é essa questão que eu tava falando pra vocês sobre produtores, sobre pessoas ligadas ao ramo do cinema terem essa manipulação de, olha, eu posso te dar aquele trabalho ali que você quer, aquela vaga ali que você quer. E eu tô falando aqui não só de cinema, eu tô falando de vaga, de emprego, de não sei o que acontece muito também. Que vem aqui, você sabe... O final dele tem um plot twist maravilhoso, que eu não vou falar que vai estragar a experiência de vocês, mas o final tem um plot twist ali realmente excelente, que deixa assim algumas coisas abertas, mas claramente o diretor deixou intencionalmente que aqueles fantasmas ali eram pessoas nojentas, eram pessoas toscas na maioria dos casos, né? Não eram aquelas pessoas que visitam lugares com prostituição pra
Sabe, o homem ele também precisa de sexo, essa que é a realidade. É muito mais complicado para um homem conseguir sexo do que para mulher em muitos casos. Mas existem outras pessoas que vão lá com pensamentos completamente nojentos. É óbvio que existem pessoas que têm fantasias, sabe? Tipo, cara, eu não quero nem pensar sobre isso. Você é parte do sonho dela, então o que ela acredita no sonho dela é o que você acredita também. Noite Passada em Soho é uma obra bem construída, uma atmosfera bem construída, um roteiro muito bem trabalhado, uma fotografia muito bem trabalhada. É um filme que eu não consigo compreender de maneira alguma como que ele não foi indicado ao Oscar, sabe? É um filme que merecia ali estar no mínimo na categoria de melhor trilha sonora, sabe? Porque o filme ele tem uma montagem que é espetacular. É óbvio, as montagens desse diretor ele já é conhecido por conta de suas montagens e suas edições, que são espetaculares. O cara fez Scott Pilgrim contra o Mundo, sabe? O cara é um verdadeiro gênio mesmo. A trilha sonora dele que utiliza de músicas, né, que é um dos grandes amores desse diretor, tanto a música quanto o cinema, né? Ele sempre coloca muita música presente nos seus filmes. E aí você olha pra fotografia, tudo muito neon noir, um azul muito forte, um vermelho muito forte. E tudo isso contribui pra mensagem que o diretor tá tentando passar. Então uma mensagem que é muito mais... Uma cena que é muito mais tensa, por exemplo, a cena do final. O quarto dela tem 3 tipos de luzes e a cena no final só fica o vermelho. Então, cara, é inacreditável que esse filme não tenha entrado em categorias do Oscar, apesar de eu ter gostado das escolhas do Oscar, mas... é realmente inacreditável que não tenha entrado pelo menos em um. Eu esqueci o nome dela agora, mas a atriz principal desse filme, que faz um dos melhores trabalhos da vida dela, com toda certeza. A Anya Taylor-Joy também tá muito boa nesse filme. Cara, o garoto lá que é velho, ele rouba a cena no pouco de cena que ele tem. Infelizmente, né, a tendência do mundo agora é principalmente com denúncias, com um bando de pessoas que nós idolatrávamos dentro do cinema e que hoje nós sabemos que eram pessoas que cometiam esses abusos sexuais e abusos psicológicos também, porque na maioria dos casos são abusos psicológicos, principalmente envolvendo, como eu disse, as mulheres, na maioria das vezes, mas com homens também acontecem no caso de abuso psicológico. Mas na mulher acontece muito abuso sexual, então eu acho que Noite Passada em Soho é um dos filmes mais importantes. E eu vim aqui pra poder tocar nesse assunto aqui um pouco mais delicado, mas eu resolvi fazer um pouco mais de vídeo sobre mensagens. Então se inscrevam aí no canal, né? Fazer esses vídeos contando um pouco mais sobre mensagens, a mensagem que é transmitida pro cinema, como foi o caso desse filme aqui. Sempre colocando algum filme, sempre mostrando essa minha cara feia aqui pra vocês.